O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma satisfação enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Hoje aqui estamos de novo com o irmão Júnior, que está aqui conosco numa lida para terminar essa obra aqui, onde iremos em breve estar morando, e aqui juntos compartilhando a mesma fé e podendo juntos apresentar a lição que nós temos estudado nesse novo trimestre. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidar o irmão Júnior, que dirige a oração inicial. Então vamos orar. Santo, Santo, Eterno Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome nesta hora, Senhor. Amém. E pela presença do Espírito Santo que nos imbui a chegar ao Teu trono de graça. Amém. Que o mesmo possa revestir ao professor Rafael a explanar a lição dessa nova semana que estudaremos. Amém. Essas bênçãos te pedimos e graças te rendemos pela companhia de Teus anjos, a velar por nós em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A lição dessa semana, o fundamento de Gênesis, que nós temos João capítulo 1, verso 29, que diz o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João estava lá na beira do Jordão, fazendo batismos, e quando viu Jesus, fez esse comentário que em seguida estaremos entrando em detalhes muito interessantes. O princípio da primeira menção, voltado aqui então na questão do Gênesis. Aqui nós temos o livro de Isaías, capítulo 40, verso 7 e verso 8, Malaquias 3:6 e Hebreus 13:8. Em conclusão, nós temos aqui que estudiosos se referem a isso como a lei da primeira menção, embora seja mais apropriada chamá-la de princípio ou padrão, em vez de lei, nem sempre se aplica e existem exceções à regra. Hoje, grande parte da sociedade prefere falar sobre credibilidade em vez de verdade, pois muitos acreditam que a verdade é algo subjetivo que pode mudar ao longo do tempo. Muitas vezes, até mesmo a existência da verdade é questionada. E é fato, irmãos. A Bíblia tem base para tudo que nós vamos estudar. Hoje, nós estamos estudando sobre o fundamento do Gênesis. Quantas e quantas pessoas que pegam justamente o Gênesis, os primeiros capítulos do Gênesis, principalmente o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que é de fundamental importância na nossa base histórica, e por que não dizer base pré-histórica, proto-histórica. Eles pegam simplesmente e colocam aquilo no quadro de histórias de carochinha. Quando se observa a semana da criação, olhando do ponto de vista científico, então, é algo totalmente sem fundamento, sem base, o que ali está relatado. Quando se olha no capítulo 3 de Gênesis, então, podemos observar ali um animal falando com a mulher. Fica completamente sem sentido com o mundo real que nós vivemos. E aí muitos mergulham na questão de aplicar o Gênesis a histórias de carochinha. Passa
a deixar de dar credibilidade em base sustentável da verdade, que é o Gênesis. É indispensável para entendermos o resto da Bíblia sem o Gênesis, uma vez que até o Apocalipse apresenta sobre o Gênesis. O Apocalipse comenta e se fundamenta no Gênesis. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse é indispensável e fundamental para o amadurecimento de nossa fé, conhecimento do texto sagrado. A base principal é a criação, né? Então tudo começou ali na criação, né? Quando Deus veio criar esse universo onde nós habitamos. Exatamente. No terceiro tema, compreendendo o amor de Deus. Tem um texto do Grande Conflito, na página 560, que faz um comentário interessante. Desde o menor átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Irmãos, realmente, quando a gente começa a analisar de forma profunda o conteúdo bíblico, lá no Gênesis mesmo, em Gênesis capítulo 22, verso de 1 a 13, consta ali uma história que nós iremos aprofundar agora também, sobre Abraão e Isaac. Todo mundo conhece o sufoco que foi para chegar até ali. Nesse menino já tinha ali seus 10, 12 anos por aí, quando o pai dele foi chamado por Deus para levar ele lá em cima do Moriá e sacrificar. E é muito profundo analisar isso, irmãos, porque Abraão tentou de todas as formas ter o filho da promessa. E eles pelejaram durante a vida conjugal deles e não conseguiram um filho do sangue deles. Em desespero, querendo dar uma ajudinha para Deus, que é o que muitos acabam fazendo, tenta com as próprias mãos essa bobagem de achar que tem como mortal condição de ajudar a Deus, sendo que nós somos dependentes absolutos do Deus vivo. E ele parte então para uma bigamia e tem um filho com a escrava, e todos conhecem o conflito que aquilo gerou na vida dele, e na vida do casal nem se fala. Agora ele consegue, depois de muitos anos de peleja, ter esse filho tão esperado. E esse filho do sangue dele, que ele tem, Sara nem sonhava com o que estava acontecendo. Abraão é convidado por Deus a levar o menino lá no Moriá e oferecer. E aí, lá no verso 2 do capítulo 22, aquele anjo vem e impede o sacrifício, dizendo que você não negaste o único filho que você tem do seu próprio sangue ao Senhor. Começou a dar uma ideia do amor de Deus por nós nessa experiência. O que então, no quarto tema, a pergunta de Isaac. Essa é a grande pergunta. Durante essa narração aí do capítulo 22, lá na altura do verso 7, depois de tudo aprontado, o altar todo aprontadinho, ué pai, e cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? A lenha e está o fogo, mas cadê o cordeiro? Agora pensa no pai para dar aquela resposta. O pai deu a resposta de fé, que ele era um homem de fé. Por isso ele foi chamado nosso pai da fé. Mas a Bíblia toda, de Gênesis até nos dias de Jesus, vem traçando profecias e explicações satisfatórias para responder essa pergunta de Isaac, para que eu e você pudéssemos entender, para que os contemporâneos de Cristo pudessem entender essa resposta. Porque nós estamos levando agora uma pergunta feita para a solução
universal do pecado que um dia entrou no céu, não foi na terra. Quando esse mundo foi criado, o pecado já tinha estourado, muito antes da criação da terra. E a solução para essa questão toda estava na resposta a essa pergunta de Isaac. Essa pergunta de Isaac, ao ser levada de um modo escatológico, levaria até os dias de Cristo e até a volta de Cristo. A solução para mim e para você. O porquê de tudo. E num comentário aí que eu gostaria de fazer aqui, a solução todinha se resume na palavra amor, né? Assim como foi fácil para Cristo, não foi fácil para Jesus vir fazer o sacrifício dele, Deus, através de Abraão, provou que o próprio ser criado, que foi Abraão, dedicou, se entregou o próprio filho dele para fazer o sacrifício, mostrando o grande amor de Deus para conosco. Simbolizando. Isto. Simbolizou de maneira extraordinária. Mas uma coisa interessante, irmãos, que eu queria chamar aqui a atenção, essa pergunta de Isaac, João Batista, no texto de abertura que nós fizemos, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali na beira do Jordão. João responde, mas eu pergunto, João estava consciente do que ele estava respondendo? Para e pense. Reflita o que está escrito lá em Lucas capítulo 7, verso de 18 a 23. Está dizendo que João, ele estava preso lá na cadeia de Herodes, e ele manda 2 discípulos dele a ter com Jesus, para fazer essa mesma pergunta de Isaac, em outras palavras. Você é realmente o que haveria de vir ou temos que esperar outro? Eu volto a perguntar, João estava consciente quando ele apontou o dedo para Jesus? Não, ele falou movido pelo Espírito Santo. Está aí, resposta precisa. Ele foi tomado pelo Espírito Santo, inspirado, se tornou um instrumento vivo da voz de Deus, para apresentar aquele que estava chegando ali, às margens do Jordão, para ser batizado, apresentar para todos aqueles ali, e no registro histórico do texto sagrado do Novo Testamento, chegar até mim e a você e os demais que hão de vir e saber quem era aquele. A resposta dada por João, na realidade, foi dada pelo Espírito Santo. Irmãos, a divindade, de forma plena e absoluta, deu a resposta que está registrada no livro sagrado, que aquele era o Cordeiro de Deus. Aquele é o Cordeiro lá de Gênesis, que Deus sacrificou para tirar a pele para Adão e Eva vestir e sair do jardim, porque eles tinham perdido a roupa absoluta que eles tinham, a roupa eterna de proteção plena e absoluta. Eles estavam agora nus como um mortal qualquer deste mundo. Deixaram de ser raça pura para ser uma raça caída. Mas uma raça caída, fruto do amor de Deus, que Deus faria tudo, amaria de tal forma e amou o mundo de tal forma que deu o seu único da espécie para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fez a simbologia da vestimenta lá do Gênesis, colocando no casal, e agora João Batista aqui, que por ironia do destino só vestia roupa como Elias também, de pele de carneiro, etc., pele de camelo. Assim, João Batista, que era um essênio, estava ali sendo usado pelo Espírito Santo para mostrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para responder à grande questão que Isaac, usado por Deus lá no Moriá, levantou. E o pai apresentou a resposta lá para ele, e disse: o Senhor proverá. E ali estava o Senhor provendo, não só para Isaac, para Abraão, para todos que viveram antes e morreram, e todos os que viveriam depois, até os nossos dias. Eu quero fazer um parênteses aqui, quanto à criação, né, que quando Deus criou aquele casal belo e perfeito ali, a imagem e semelhança de Deus, sim, eles estavam à imagem e semelhança de Deus, mas quando aceitou o engano daquela serpente, do diabo Satanás,
né, eles perderam totalmente a característica da imagem e semelhança de Deus. O DNA deles foi totalmente mudado. Tanto é hoje prova nossa que nós somos pigmeus, da imagem e semelhança daquele casal que foi criado de 4 metros ali de estatura, não é isso? A maldição sobre o planeta afetou de forma muito grave. Mais tarde, no Novo Testamento, é comentado claramente que a terra geme com dor de parto por causa do pecado. E aonde o pecado entra, realmente faz o planeta gemer. E o planeta gemendo está envolvendo toda a criação de Deus, que sofreu alteração, sofreu a mutação genética incontestável, indiscutível, com certeza absoluta. Foi uma mudança radical em todo o sentido da palavra, mas o princípio estava ali, a imagem, nós temos isso embutido. A nossa mente foi bloqueada. Dizem que o homem mais inteligente do mundo usa menos de 5% da capacidade do cérebro. Então, imagine só que quando Jesus fala que o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de vós, ele está dizendo isso. Potencialmente, a vida eterna está dentro de nós. Mas para abrir esse portal e alcançar esse recurso, dependemos de forma absoluta do sacrifício de Cristo, da graça de Deus, da conexão com Deus e a sua palavra. Aí sim, ele fará com que sejamos transformados. Por que transformados? Porque nós fomos deformados quando saímos do jardim. E aí Paulo em 1 Coríntios 15, 51 e 53 fala que precisa, é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Então ser transformado é simplesmente voltar a fazer parte do plano original da criação. Assim como nós fomos criados no começo, nós vamos voltar a ser. Isso está embutido, está bloqueado dentro de nós. E o que irá desbloquear isso é exatamente a nossa aceitação a tudo isso que Cristo ofereceu por nós, a sua graça, o seu perdão, essa conexão nossa com Ele, aí Ele nos transformará. Os que já morreram, quando Cristo voltar, estiver nas nuvens do céu, Ele chamará. Eles vão sair transformados dos sepulcros e vão ao encontro com o Senhor nos ares. Contudo, os que estiverem vivos, no piscar e fechar de olhos, serão transformados e vão ao encontro com o Senhor nos ares. Coisa linda, né, meu irmão? Que promessa maravilhosa. Está lá em Tessalonicenses. Exatamente. Quinto tema, lidando com a morte. Aqui é outro detalhe muito delicado. Temos aí o Gênesis capítulo 2, verso de 15 a 17, que é a base de tudo isso aí, né? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas aquela a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis e nem nela tocareis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Está aí, assim está escrito. Para muitos é a história de carochinha, mas para nós fica muito claro. Para aqueles que estão conectados com a palavra. E aqui, a morte que está falando aqui, irmãos, é absoluta. Presta atenção. Para Deus, tudo é absoluto. Deus é absoluto. Nada dele é temporário. Tudo é absoluto. Falou em temporário, é coisa nossa. Para administrar essa situação de forma plausível, Deus criou uma alternativa chamada sono da morte. Mas os que descessem ao sono da morte, desconectados da graça de Deus, por livre e espontânea vontade, porque nós temos o livre-arbítrio, esses estariam para sempre a ser descartados. Agora, os que descessem ao descanso dos mortos, conectados com a promessa e com a palavra, esses ressuscitariam para a vida eterna. Daniel falou disso no capítulo 12, verso 2. Uns ressuscitaria para vergonha e desprezo eterno e outro para a vida eterna. É bíblico. Não foi eu que escrevi, não foi o Júnior, não foi ninguém. Está lá bem claro na Bíblia Sagrada, está autenticado pelo Deus vivo. E aí, meus irmãos, eu quero aqui tocar num ponto delicado, porque muitos interpretam que a primeira menção de morte
no planeta foi a do cordeiro que Deus sacrificou lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, para fazer a roupa para o casal. Sim. Mas não foi não. João 8,44 é a primeira menção de morte da Bíblia Sagrada. Sabia disso? Porque lá está dizendo que o diabo é mentiroso e homicida desde o princípio. E quando fala em princípio, meus irmãos, nós já falamos nisso em outras lições, está falando de um período anterior à criação do nosso planeta. No princípio formou o Senhor Deus, Elohim, né? Os céus, no plural, mundos, né? Planetas, universo, galáxias, os céus e a terra. E essa terra foi deixada sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito, com E maiúsculo, terceira pessoa, o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. Então, princípio, ali, naquele princípio, então, é a prova bíblica de que o pecado já existia. A morte já existia. Esse é o primeiro registro. Fique claro, porque assim está escrito. Morte essa espiritual, né? Não, está falando morte. 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 Aqui está falando morte liquidado. Certo. É morte. Para Deus, morte é absoluto e vida é absoluto. Morte é eterna e vida é eterna. Essa vidinha que nós temos aqui e esse sono da morte é uma estratégia que Deus usou para que o tempo fosse melhor administrado, a sua graça pudesse alcançar a genética a tal ponto que pudesse render ao desfecho do conflito um grupo especial de pessoas que envolve hoje eu e você, e assim possa finalizar esta pregação do Evangelho, que nós temos feito exatamente isso hoje, praticando o nosso testemunho dia a dia, expondo a palavra de Deus dia a dia, vivendo a palavra de Deus dia a dia e vencendo as nossas debilidades e dificuldades dia a dia e motivando outros à vitória também, dentro desse grande conflito. Para que essa genética fosse apurada a ponto de Deus chegar no fim do desfecho esse que Jesus comentou um dia, inclusive, está lembrado que ele disse: será que quando eu chegar na terra eu vou encontrar fé na terra? Irmãos, isso é muito profundo. O próprio Cristo, olhando de um prisma escatológico, o Filho do Deus vivo, já se preocupava com o momento em que eu e você estamos vivendo hoje, vendo as igrejas de um modo geral, todas elas, sem exceção, todas as religiões, nós estamos vendo a fé sendo deteriorada em pessoas dormindo no sono espiritual. Não conseguem se conectar com a palavra, não conseguem abrir o peito, receber a palavra e levar essa palavra de forma a provar que o momento que estamos vivendo é um momento diferente ao que está acontecendo dentro das igrejas hoje. Nós precisamos de romper essa letargia conhecida como mornidão aí no Apocalipse. Porque o morno, Deus está a ponto de vomitar. É muito grave isso, irmãos. Sodoma e Gomorra, irmãos, foram vomitados. O mundo antediluviano foi vomitado. Vomitado por Deus. E quantos que continuam querendo fazer parte desse grande vômito, que é tão horrível essa situação, porque é o sentido verdadeiro da morte. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. João 1,29 foi a solução que a Bíblia, que o Espírito Santo apresentou. O Cordeiro de Deus. Só Cristo salva. Rejeitá-lo é uma forma de admitir a morte eterna de forma plena e absoluta. Pense nisso. Sexto tema, a serpente. Aqui outro tema profundo, irmãos. Porque na Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, nós conseguimos perceber que toda a tendência dessa serpente, representada por dragão, por Satanás, etc., toda a tendência dele é fomentar formas de adorações abomináveis, contrárias à palavra, contrárias a Deus. O tempo todo tem manifestação dele tentando envolver o planeta e as pessoas nessa direção, a manter Deus distante das pessoas.
a trocar a verdade por histórias de carochinha, trocar a verdade por experiências mundanas, trocar a vivência religiosa por vivências mundanas. Modernismo, levar o evangelho para o mundo, para que o mundo receba a mensagem, mas sem trazer o mundanismo para dentro da igreja, trazer as pessoas, mas não o mundanismo. Eu fui uma vez, irmãos, há poucos anos atrás, assistir na nossa igreja uma apresentação à noite, num domingo à noite, e lá da rua, de longe, eu via a nossa igreja toda iluminada, com luzes, parecendo luz de boate, aqueles faróis, aqueles negócios e tal. Eu fiquei tão assustado com aquilo, eu não estava preparado para ver aquela imagem. Sabe, irmãos, eu não consegui, por nada, não é por nada, é porque foi um choque muito grande para mim, minha cabeça não estava preparada para aquilo lá. E eu não estou disposto a prepará-la não, prefiro ficar aqui olhando essa visão aqui que a gente está vendo aqui do lago, aqui onde a gente está vindo morar, e aqui a gente vai poder adorar sossegado o Senhor. E em todas as igrejas do mundo a gente pode adorar a Deus sossegado. Mas trazer o mundanismo para dentro da igreja, irmãos, é muito doído, isso machuca demais. Isso é culto do bezerro de ouro, irmãos. Está repetindo o culto do bezerro de ouro. Isso não pode, irmãos, está errado, isso não pode acontecer. Não deveria. Mas a profecia mostra que esse sistema mundial aí vai tomar conta de tudo isso, vai derrubar, vai confiscar os bens, não só da igreja, mas de toda a população mundial, irmãos. E aonde a gente vai ter sossego, vai enfrentar menos problema, é nos lugares desse jeito aqui, ó, em refúgios, preparados para enfrentar essa última grande crise, até aguardar o Senhor nas nuvens do céu, cumprir a nossa missão aqui nesses lugares. E alguns serem trasladados, como Filipe, lá com o eunuco e outros mais, para poder pregar em outros lugares. Mas Deus estará agindo conosco, face a face, com revelações plenas e aparições de seres celestes junto conosco, nos conduzindo e nos ajudando. Mas precisamos estar conectados, irmãos. E como que nós vamos estar conectados se nós estamos ainda dormindo como se fôssemos parentes da mulher de Ló? A fantasia que aquela mulher viveu o tempo todo com o mundanismo, irmãos, é que levou ela a olhar para trás. E hoje muitas pessoas estão presas ao conforto do mundo e não conseguem olhar para frente, não conseguem olhar para a profecia, para a escatologia, a entender o chão que nós estamos pisando, o mundo, o momento da história que nós estamos vivendo. Isso é grave demais, irmãos. É por isso que a palavra fala que todos são chamados e poucos escolhidos. Eu preocupo muito, irmãos. São textos célebres relatados no texto sagrado, mas que muitos vão perder o rumo de casa porque não se conectaram com a palavra. É muito grave isso. Irmãos, não se iludam. O paganismo, dominado pelo dragão, domina a face da terra. Sempre dominou a face da terra. O cristianismo são poucos. Olha um prisma aqui prático de fazer uma conta. População da Índia, 22% do planeta. Estrutura religiosa, paganismo. China, 20% do planeta Terra. Estrutura, dragão, paganismo. O Islã, 24% do planeta Terra. Nós fechamos uma conta pagã aqui de 66%. Pega mais um tiquinho aí de budismo, shintoísmo, confucionismo, espiritismo e não sei mais o que. Fecha essa continha de 70% folgado do planeta Terra desde que o mundo é mundo como um mundo de pecado. Foi assim nos dias de Cristo, antes de Cristo e até hoje, não mudou nada. Presta atenção, os 30% que sobrou ainda tem, eu falo com convicção e sem medo de errar. A metade desses 30% que sobrou, de uma maneira ou de outra, se envolve com o paganismo,
quando se envolve com partidos políticos, com votações em partidos que pregam e vivem o comunismo. Eu não gosto de política, irmãos. Sou alérgico, porque infelizmente, quando se fala em política no mundo inteiro, a gente só lembra de uma coisa: corrupção. Então eu realmente não gosto. Voto porque é obrigado, tenho que votar, mas já que tem que votar, por que eu vou votar, sendo obrigado, num partido que é contrário a Deus, que é pagão, que é de estrutura pagã, de ideologia de gênero e tudo mais? Não vou. Eu não estou aqui pregando política. Eu estou mostrando a forma com que muitas pessoas, sem perceber às vezes, se envolvem com o paganismo, de forma às vezes até inconsciente. Porque eu tive uma experiência essa semana, inclusive, aqui no interior, próximo daqui. Um irmão nosso que tem afinidade, tinha afinidade pelo menos, nesses tipos de votação, com partidos desse gênero, ele talvez não tinha parado para pensar o fundamento marxista, que é pregar a ideologia de gênero, combater família, etc. E ele argumentou para mim assim do nada: irmão, esse partido aí, ele enche a barriga dos pobres, não sei o quê. Eu falei: irmão, você quer gente para fazer mais caridade do que os espíritas, irmão? E faz até cura lá dentro também, irmão. Então, com todo respeito aos membros dessa religião, de forma nenhuma eu estou aqui para falar mal de qualquer pessoa. Então, a questão, irmãos, é que Jesus comenta na sua palavra: nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E quantos que vão levantar naquele dia dizendo, afirmando: Senhor, eu fiz curas em seu nome. Está falando é de crente, irmãos. Como Judas, que fez cura, que fez milagres em seu nome. E ele vai dizer para ele o que mesmo? Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, foi você que escreveu isso, irmão? Não, está escrito na palavra. Irmão, presta atenção. Então, irmãos, se eu rachar no meio esses 30 que sobrou, que é uma forma de envolvimento, é uma delas, sobrou 15 para falar que vai tirar crente de verdade do planeta. Irmãos, se o planeta todo é dominado e governado pelo paganismo, o que nós estamos esperando? O quê? A palavra está se cumprindo, está tudo acontecendo. O que nós estamos fazendo que nós aceleramos em direção ao desfecho do conflito? Desde que estourou a pandemia mundial de 2019, 2020 para cá, pela segunda vez mexeu com o planeta todo. Por que a segunda vez? Porque a primeira vez foi com o dilúvio. Isso. Fora do dilúvio, Primeira Guerra Mundial não mexeu. Segunda Guerra Mundial não mexeu com o planeta todo, não envolveu todo mundo. A peste negra lá na Idade Média também não mexeu com o planeta todo. Agora, essa doença que estourou aí, movimentada pelo dragão, essa estourou, mexeu com o planeta todo. E o que eu acho curioso é que o país onde estourou essa doença, ele não participou da Primeira Guerra Mundial, nem da Segunda Guerra Mundial. E analisando o PIB internacional de todas as nações, todas as pragas que veio de lá, no século XX, século XXI, agora então, todas, o PIB só subiu lá, o resto do mundo caiu, sabe? Então, não sei, é um negócio muito curioso, né, essas matemáticas aí, mas a adoração do dragão é indiscutível, né, nesse país, nessa nação, e o domínio da economia mundial é inquestionável. Então, dessa ocasião histórica de 2019 para cá, tá aí. Para quem sabe ler um pinga-letra, né, meus irmãos? E a Bíblia diz que o dragão iria ao encontro dos reis da terra para o congregar para o grande dia da batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, verso 13. Fiquem atentos. A palavra está avisando, a palavra está escrita, você tem a palavra na sua mão, e o que você está fazendo? Sétimo tema, a revelação. Irmãos, aqui nós temos Atos dos Apóstolos, página 368 a 376,
E podemos concluir algumas leituras interessantes. Como o Apocalipse foi escrito para alicerçar a igreja em sua mensagem histórica para todos os tempos. Alguns dos obreiros mais jovens cansaram-se das verdades tantas vezes repetidas. Buscando algo novo e estimulante, procuraram introduzir novas propostas de doutrinas, como mencionado na página 369. O Apocalipse é um livro sobre o futuro e sobre o passado, projetado para nos fortalecer na fé, para que não sejamos levados pelo desejo de buscar originalidade. Irmãos, a originalidade é o que está escrito. É o que está revelado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. De Gênesis ao Apocalipse. Tentar manipular isso, tentar torcer, ou dar o sentido do eu acho para aquilo que está escrito, é causar alteração abominável em cima da palavra de Deus. O assim está escrito, da forma como que está escrito, deve ser respeitado. E se fosse respeitado, como revelado no próprio Apocalipse, capítulo 12, mulher pura, igreja pura, só existiria essa igreja pura. E Apocalipse 17, a meretriz, chamada também de baderna religiosa, Babilônia, só existiria essa. Para Deus é assim que acontece. Em todas as religiões do mundo, os que respeitam a palavra de Deus são contados em Apocalipse 12. E os que não respeitam são contados em Apocalipse 17. De todas elas terá salvos e perdidos. Fiquem atentos. Ó Senhor Deus, santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Amém, Jesus. Capacita-nos, Senhor, a entendermos o assim está escrito. Capacita-nos a vivermos o assim está escrito. E principalmente, Senhor, a ensinarmos o assim está escrito. Amém, Jesus. Prepare-nos para o teu reino, a nós e nossos lares aqui representados nesta oração, e que naquele grande dia sejamos contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Amém. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida